Sabe aquela pergunta que não quer calar há mais de um século? Capitu traiu ou não traiu? Pois é, mas e se toda essa discussão sobre culpa e inocência estiver, na verdade, escondendo o principal? E se a gente estivesse ignorando a estrategista genial que ela sempre foi? Pois é, e se a gente estivesse fazendo a pergunta errada o tempo todo? E se, em vez de um julgamento, a gente tentasse fazer uma análise das ações dela, como se fosse um verdadeiro mapa do comportamento? Então, vamos mergulhar nisso. A ideia aqui é deixar de lado o tribunal do certo ou errado para entender por que a Capitu fazia o que fazia. Usando as lentes da análise do comportamento, a gente vai decodificar as motivações dela, uma atitude de cada vez. Para começar, vamos para o primeiro grande pepino na vida da jovem Capitu. A promessa que a mãe do Bentinho fez de mandar o filho para o seminário. Para o romance dos dois, isso era praticamente uma sentença de morte, né? E para a gente entender a reação dela, precisamos de um conceito que parece complicado, mas é bem simples: estímulo aversivo. Pensa assim, é qualquer coisa na vida que a gente quer evitar a todo custo, algo que ameaça a gente ou causa um baita desconforto. E para Capitu, não tinha nada mais aversivo do que a ideia de se separar do Bentinho. Perder o parceiro, o apoio emocional dela, esse era o resultado que ela precisava impedir de qualquer jeito. E é aqui que a coisa fica genial. A Capitu não senta e chora. Ela não se coloca no papel de vítima da situação. Muito pelo contrário, ela entra em ação com um plano muito bem calculado para virar o jogo completamente. E aqui a gente viu o brilho da mente dela. Primeiro, ela identifica o problema, a tal promessa da Dona Glória. Depois, ela analisa o sistema. Quem é que tem influência sobre a mãe do Bentinho? José Dias. E aí, ela mobiliza o agregado para convencer a futura sogra. Ou seja, a Capitu é a cabeça por trás de toda a solução. Uma capacidade de planejamento impressionante desde cedo. Bom, resolvido o problema do seminário, mas não para por aí. Além de manter o Bentinho por perto, a Capitu tinha outra grande missão: garantir a própria segurança, tanto social quanto financeira, num mundo que não dava muitas opções para ela. Existia um abismo, né, de um lado, a vida simples dela. Do outro, uma ambição gigante. Ela não queria só casar com o Bentinho. Ela sonhava mais alto, com estudos na Europa, com o status que a origem dela, sozinha, não poderia dar. E como ela pretendia chegar lá? Usando outra ferramenta comportamental poderosa: o reforçamento positivo. O nome é técnico, mas a ideia é super simples. Basicamente, quando uma atitude nossa é seguida por uma recompensa, a tendência é a gente repetir essa atitude. E nisso, a Capitu era uma mestra. Ela observou direitinho o que a Dona Glória valorizava: dedicação, religiosidade, cuidado, e começou a agir exatamente assim. E o resultado? Ela foi recompensada com afeto, presentes e, o mais importante de tudo, foi totalmente aceita na família, garantindo assim o seu futuro. Então, o que a gente está vendo aqui é que a Capitu foi montando uma verdadeira caixa de ferramentas comportamentais para lidar com o mundo ao redor. Ela não podia simplesmente chegar e exigir o que queria, né? Naquela sociedade, uma mulher que batia de frente era punida. Então, para sobreviver e, mais do que isso, para prosperar, ela teve que desenvolver métodos, digamos, mais indiretos e sofisticados. O nome técnico para isso é contra-controle. É o que acontece quando alguém usa estratégias mais sutis para escapar do controle de pessoas mais poderosas. O que muitos chamam de dissimulação, a análise do comportamento entende como uma tática de sobrevivência inteligentíssima. Essa tal dissimulação dela não era um defeito de caráter, era funcional, era a forma mais eficaz que ela tinha de evitar punições, como a proibição do namoro, e ao mesmo tempo continuar avançando em direção aos seus objetivos. E talvez a ferramenta mais famosa dela fossem os tais olhos de ressaca. Vamos analisar isso rapidinho. Para o Bentinho, o olhar dela era quase um feitiço, que provocava uma resposta emocional automática, um fascínio. Mas para Capitu era uma ferramenta, um comportamento que ela aprendeu a usar de forma consciente para conseguir o que queria, como, por exemplo, o perdão do Bentinho depois de uma crise de ciúmes. Tá, então juntando tudo isso, que perfil comportamental a gente tem da Capitu? As análises trazem duas metáforas muito boas que ajudam a gente a entender a essência dela. A primeira metáfora é a de arquiteta social. Pensa só, ela não só vivia no mundo ao redor dela, ela redesenhava esse mundo ativamente, peça por peça, para construir um futuro que fosse seguro e próspero para ela e para o Bentinho.
E a segunda metáfora é ainda mais poderosa, a de uma jogadora de xadrez. Cada olhar, cada palavra, cada silêncio, nada era por acaso. Era um movimento estratégico, calculado para avançar no tabuleiro e evitar o xaque-mate da pobreza e da solidão. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. No mundo com regras desiguais, onde o jogo já começa injusto, usar todas as ferramentas que se tem para sobreviver e ser feliz é trapaça? Ou é simplesmente julgar para vencer? A resposta, talvez, continue sendo o grande enigma de Capitu.